Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou a Melina, estamos aqui em mais um episódio do podcast Voz Ativa e hoje estamos com convidadas maravilhosas representando a Vox to You. Estou aqui com mulheres maravilhosas porque nós sabemos que se tem algo que transforma a vida de uma mulher é a comunicação. É saber se expressar, é saber falar, é saber ouvir e também conseguir ser ouvida. Neste mês especial das mulheres, eu trouxe aqui 3 alunas da Vox to You e elas vão contar para vocês um pouco do processo de cada uma delas. Eu tenho aqui a Elô Denardi, da nossa primeira turma, number one. Eu tenho aqui também a Suelene, da nossa turma atual, que está ali mais ou menos na metade do curso. E eu também tenho ali a Cris, que é da turma mais recente. Ela está indo para a 6ª aula. Nós vamos bater um papo aqui com elas, fazer algumas perguntas para que elas possam dizer para vocês, do jeito mais claro possível, o que uma comunicação bem falada, uma comunicação assertiva, ela transforma a vida de cada um de nós. Bom, eu vou pedir para que vocês se apresentem, meninas. Então, primeiro a Elô, pode começar aqui. Elô, quem é a Elô? O que a Elô faz? E o que o curso fez na sua vida no começo? Depois a gente vai Num primeiro destrinchar momento. mais, no primeiro momento. Olá, meu nome é Heloísa Denardi, gosto da comunicação. Então, a Vox foi um presente na minha vida. Eu trabalho com moda, sou proprietária da Carmen Steffens aqui em Sorriso. Eu sou coordenadora de comunicação na Câmara de Vereadores. E a Vox, gente, a Vox é um presente que Sorriso tem de uns anos para cá. Porque as pessoas acreditam que já sabem alguma coisa, que já dominam algum assunto, até entenderem as técnicas, até aprender um pouquinho. Desde a primeira aula a gente já vai aprendendo, né, Melina? Transformou e melhorou muito a minha vida. Eu amo a Vox. Por isso que eu estou aqui depois de... Quanto tempo, Melina? 2 anos já, Depois de 2 anos 2 e anos, meio, mais ou menos. Depois de 2 anos e meio, eu ainda estou aqui com aquele coração, sabe, saltitante quando falo da Vox. Sim. É muito bom. Fico muito feliz, Elô, muito obrigada. Agora nós vamos falar com a Suelene. A Suelene é da nossa turma Titãs, é uma das turmas... já está na metade, né, Suelene? Sim, já passou da metade. Isso, já passou da metade. E a Suelene vai se apresentar aqui para vocês também, vai falar quem é Suelene, o que Suelene faz. É mais uma mulher que eu admiro muito e ela está aqui com a gente neste dia. Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Suelene, eu sou empresária no ramo da moda também. Tenho uma loja de roupas que é a Richards e a Elos. E eu comecei a fazer a Vox e foi uma virada de chave na minha vida. Foi algo que ressignificou muito a minha vida, de ter conhecido a Vox. E acredito que potencializou muito mais no meu ramo profissional e também pessoal. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, com essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a escola. Perfeito, muito obrigada, Su. E agora nós vamos falar com a Cris. A Cris está na turma que foi aberta por último, está indo para a 6ª aula. E ela me disse algo muito interessante. Que, inclusive, quando eu fui convidá-la hoje, eu falei, mas você me disse que esse ano você faria coisas que te desafiassem. Vamos lá. E a Cris vai se apresentar para vocês, também é uma empresária, uma mulher admirável. Eu sou Cristiane Copertino Fantin, sócia proprietária da Strike Auto Center. A Strike é uma super troca de óleo, né, uma referência em Sorriso e região, Mato Grosso. E exatamente, estou fazendo a Vox, tem 5 aulas, né, que estou realizando, e estou fazendo junto com meu esposo, né? O Evandro também está fazendo o curso de oratório, estamos fazendo junto. E tem sido gratificante aprender, né, sobre a comunicação, mas o principal é de se desafiar, fazer algo novo, fazer algo diferente, se preparar. Né? Hoje em dia é tão desafiador estar à frente de uma empresa
pequena empresa, mas a gente tem no nosso coração que nós somos grandes, né? Então, por isso, um desafio de se melhorar. Melhorar, e a comunicação é isso, é na empresa, é em casa, é com os filhos, né? Sim. É no social, quando a gente vai para um lugar diferente, e aí você fica mais confiante, né, de estar nos lugares. Então, é bacana nesse sentido. A Vox tem feito diferença já nesse primeiro momento, né? Tão poucas aulas. Nossa, eu fico tão feliz de ouvir isso, porque um dos propósitos maiores da Vox ter vindo aqui para Sorriso foi a transformação que ela causou em mim. Como mulher, como mãe, como esposa, como filha, como amiga, como pessoa que empreendia na época. Eu trabalhava em casa, mas eu estava empreendendo. E ela fez total diferença e total sentido na minha vida. Eu falei, calma, então se isso aqui foi bom para mim, imagine só se eu conseguir espalhar tudo isso. E hoje já estamos aqui, já estamos passando dos 450 alunos na Vox, já são mais de 300 ativos, nós estamos com mais ativos formados e já estamos com 85 ativos. Então, é um número bem significativo para a nossa cidade, do interior, que muitas pessoas têm aquelas crenças que não precisa, que não precisa falar, que já fala muito bem ou que não quer falar. Enfim, mas agora nós vamos começar aqui uma roda de perguntas para elas, para que elas possam... Vocês já ficaram mais tranquilas, gente? Já deu uma acalmada? Todo mundo tá tranquila, tranquilinhas? Tá gostoso falar no microfone? Então, tá bom. Podem ficar à vontade. A primeira pergunta vai ser para a Elô. Elô, antes da Vox, quais eram as suas maiores dificuldades na comunicação? Você já sentiu que perdeu oportunidades por não saber se expressar bem? Com certeza. Com certeza. E a Vox só veio solidificar alguns ensinamentos, algumas coisas que eu tive desde a minha infância. Porque na humildade da minha mãe, ela sempre dizia, faça o que eu estou dizendo, mas não faça o que eu fiz. E ela sempre soube dar a palavra certa. Então, o que eu aprendi, o que confirmou com a Vox é que nem sempre é o que você fala. Porque nem sempre a gente vai poder falar coisas boas. Uhum. Mas até mesmo uma notícia não tão agradável, da forma com que você fala, ela tem faz toda a diferença. Sim. Então, muitas oportunidades eu perdi e algumas coisas me geraram até algum tipo de constrangimento e sofrimento. Por que não falar isso, Melina? Porque na Vox tem aulas que te preparam para muitas coisas, não só oratória. Tem um cuidado muito especial com o teu emocional, com o teu psicológico. E lá eu dei o primeiro passo para aprender a dizer não. Eu sempre tive muita dificuldade em dizer não, em não ser aceita, em não ser bem interpretada. Então, por muitas vezes, eu concordei com coisas que não me agradavam, porque talvez a pessoa não fosse entender a mensagem que eu quisesse dizer, que eu quisesse deixar. E na Vox, eu aprendi isso. Você pode se posicionar desde que você tenha um posicionamento correto para aquele momento. Então, sinceramente falando, eu acredito que tenha sido o melhor momento para mim na Vox. Acredite, dizer Olha, não. Que maravilhoso, gente. Olha aí, meninas. Já tem 2 anos e meio, mais ou menos, que a Elô finalizou o curso dela, 2 anos. E essa semente plantada, você vai levar para a vida inteira. E é emocionante. Eu fiquei aqui você escutando. Você ter a sabedoria de dizer, não, isso, neste momento, eu não quero. Você não precisa desagradar, nem ofender, nem afrontar. Não, mas neste momento não se encaixa para mim, ou eu não quero, é o posicionamento. É muito de mulher isso, né? Porque na Vox a gente tem muita prática, né? Então aí você vai ensaiando, não. Desde os gestos, tudo, e o posicionamento pro não. Foi importante. E continua sendo. Que bom. Eloy, qual o momento que você percebeu do curso que deu essa virada de chave, assim? Tem um momento específico ou foi aos poucos mesmo? Não, a Vox eu já fui com muita expectativa, você sabe, porque eu sentia um peso muito grande nas minhas costas em fazer o curso.
No primeiro caixote, me olharam e disseram, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, a mesma coisa que você. Aprendendo. Mas eu te vi na televisão. Eu digo, que bom, continue vendo. Mas eu estou aqui para aprender. Então, eu fui com esse intuito, com essa única, exclusivamente, aprender e aprendi demais. E é algo que eu acredito que as pessoas precisam entender, que por mais que você tenha uma voz bonita ou saiba se comunicar em determinados momentos, ou em todos os momentos, Melina, a gente sempre tem o que aprender. A gente sempre aprende. Sempre. Porque a gente está muito, como é o exemplo aqui, a gente está muito envolvido com a rede social. Sim. Então, na rede social, é tudo muito bonito. E a pele é perfeita. Aham. E o cabelo é sedoso. Sim. Mas e fora dali? Entra a Vox. Exatamente. Exatamente. Então, para mim, desde o primeiro momento, eu já fui com expectativa. Era o que eu queria. Eu buscava, sim, um aprendizado e eu recebi. Perfeito. Eloy, tem alguma coisa que você, alguma técnica, alguma dinâmica que você ainda usa no seu dia a dia? Que você com certeza falou assim, olha, isso aqui eu levo diariamente, algo que fez toda a diferença mesmo. São alguns vícios vocais que nós temos, como o né, o aham. E aí você fica julgando. Sobre isso. Se julgando. E acaba observando algumas pessoas, alguns vícios como né, aham. Hoje eu presenciei isso muito. Uma determinada situação, uma mulher maravilhosa com o vício. E os ouvidos até doem, né, gente? Então, quando você consegue observar, não é fácil, não estou aqui dizendo que na primeira aula e que a gente não recaia, porque é um vício. Sim. É um vício. Mas, em especial, esses vícios da linguagem e o jeito de conduzir as mãos. Os gestos. Os gestos. Quando a gente vê alguém gesticulando de forma duvidosa, na hora você pensa, vai pra Vox, pensa. Dá vontade de chamar. É bem isso. Então, Sim. Tem vários gatilhos que vocês ensinam pra gente, como se livrar de vícios, como assimilar algumas coisas. Inclusive, engolir sapos quando estão ouvindo e você precisa argumentar. Ai, gente, vamos rematricular? Tem o pós, Elô, calma, tem o pós. pós. A Elô pode vir continuar. Gente, a Elô é maravilhosa. Eu sempre tive uma admiração muito grande. Tanto que a primeira vez que ela chegou na escola, imagina, eu era nova na cidade. Aí, de repente, eu fiquei sabendo que ela era a Elô do programa. Eu falei, do programa Atualíssima. Eu falei, nossa, eu tenho uma mulher famosa aqui na minha escola e nem sabia. Gente. Sim, e ela sempre com essa humildade, sempre somando muito na nossa escola, no nosso dia a dia com os nossos alunos. Nos tornamos amigas também. E eu sou muito grata a você. E admiro muito. Eu também gosto muito de você sabe. A sua carreira até aqui. A minha garota propaganda. Agora nós vamos, Elô, muito obrigada. Daqui a pouco nós vamos voltar a conversar com a Elô aqui. E, a princípio, vamos fazer essas perguntas. E depois a gente vai entrar num bate-papo mais solto mesmo, para deixar a oratória delas fluir aqui, viu, gente? Agora é para a Suelene. Su, você já sentiu alguma mudança na sua postura, na forma como as pessoas te enxergam, desde que você começou o curso? Com certeza. Compartilha. Desde a primeira aula, acredito que eu já fui para casa pensando e analisando. Falei, caramba, por que eu não comecei a fazer esse curso antes? Mas eu acredito que tudo tem seu momento certo. Sim. E depois de um tempo das aulas que a gente aprende muito, a gente vê o quanto a gente é falho, né? De questão de linguagem corporal, sim, de vícios, como a Elô falou. E algo que me chamou muita atenção, depois de algumas aulas que o Giovanni sempre fala, é que o corpo grita. Então, é algo que eu levo muito e eu sempre estou atenta nisso. Sim. E a gente... É importante, é legal que com o dia a dia a gente sempre fica focado nisso. Sim. E a primeira mudança é com quem a gente mora. É automático.
Meu esposo falou muito bem disso. Ele falou, nossa, como você evoluiu, tá evoluindo. E a cada dia você tá aprendendo mais. Tá até dando algumas dicas para mim. E até a questão do trabalho também. Olha só, que eu trouxe algumas informações para a equipe. Sim. E acredito que isso foi uma virada de chave para mim. Um ponto muito alto. Principalmente no ramo profissional. Que maravilha. E você usa também tudo isso no seu dia a dia na empresa, com as meninas? Sim. Eu tento aplicar um pouco do que eu aprendo das técnicas Poxa, para o trabalho. Muito bom. Su, e qual foi o seu maior desafio até agora? Em algum momento em que você percebeu que precisava mudar para se expressar melhor? Eu acredito que os vícios de linguagem, os vícios que a gente, acredito que com o tempo, desde quando a gente é criança, né? Sim. A gente vem com aquilo e a gente sempre lembra e fala, e aí, não, tá errado, e a gente volta de novo, como Neo, sobre isso. Algo que eu falava muito. Então, sobre isso? Não, não é sobre isso, porque o tema não acabou, o assunto não acabou, então vamos seguir. E a linguagem corporal também. Sim. Algumas técnicas que eu aprendi e eu vou levar pro resto da vida. Isso é maravilhoso, gente. Ai, olha só o meu coração. Olha que presente no Dia das Mulheres aqui. Su, muito obrigada até aqui. Daqui a pouquinho nós vamos continuar. E agora vai ser para a Cris. Cris, o que te motivou a entrar na Vox? Qual foi o estalo que fez você decidir que precisava melhorar a sua comunicação? Se desafiar. Como você disse ali, eu me propus a me desafiar esse ano, né? Eu acho que acredito que a gente passa por alguns ciclos na vida da gente. E profissionalmente, nós construímos a nossa empresa, nós estamos há 1 ano em prédio próprio. Então, ano passado foi maravilhoso, né? Os nossos clientes estão indo até nós no novo endereço, um espaço melhor, né? Mais confortável. Então, aí passamos essa fase, né? Aí agora eu acredito em buscar novas parcerias, o social. Então, muito disso vem a oratória, né? A comunicação, a autoconfiança, de se sentir mais confiante, né? Sim. E trabalhar também formas, a expressão corporal e nesse sentido, a oratória, se desafiar é muito, muito legal, que faz todo completa, sabe? Quando a gente imagina fazer coisas e as coisas vai acontecendo e se completa. E é nesse desafio que a gente está. Eu e meu esposo, nós estamos fazendo junto. Então, estamos fazendo muita coisa diferente. Esse ano fizemos uma revista, né? Sim. Que é algo diferente para nós também. E foi muito legal. Então, tudo trabalhando isso, né? Comunicação. Sim. É uma comunicação não verbal, no caso da revista. Mas são coisas diferentes para nós. Que a gente está buscando fazer. E aproveitar esse momento da vida, né? Que a gente vem construindo em relação à empresa e deu certo. Sim. Então, é muito gratificante. Nossa, fico muito feliz. E daqui até o final do curso, você está aí vai para a sexta aula. Fez 5 aulas de 30. Até o final, qual a sua expectativa? O que você pensa? O que sabe assim, não, olha, até o final eu gostaria de estar assim, ou você não pensa nada, só vou... Eu acredito, assim, que muita coisa tem para acontecer, né? Em relação às dinâmicas, as dinâmicas são um ponto alto, né? Que a gente coloca em prática. Você chega na aula bem tranquilo, mas daqui a pouco vem uma dinâmica que te tira ali da zona de conforto. Sim. Mas eu acredito nesse sentido, assim, o desafio de se propor a fazer coisas diferentes. Sim. Né? Uma coisa assim que a gente fez o caixote mesmo, de estar à frente de várias pessoas, né? Normalmente eu, pelo menos como muito tímida, é um desafio estar à frente, pessoas diferentes, num ambiente diferente. Então, acredito que até o final do curso isso vai ser muito mais tranquilo fazer, por exemplo, né? Sim. De estar a constância ali fazendo a atividade, de se propor. E olha só, nós fomos criadas em diferentes culturas. Eu sou lá do Japão, a Elô veio do Sul, a Suelene, Mato Grosso, e você, Cris, também Mato Grosso. Imagina como os nossos pais tiveram a criação deles e nós aprendemos com eles. Com certeza entregaram o melhor que eles tinham e fizeram o melhor que eles podiam por nós.
Só que quantas vezes a gente escutou, engole esse choro, fala mais baixo, você tá falando demais. Me chamavam de papagaio. Não se mete. Não se mete onde não é chamada. Você não pode falar não para as pessoas, dá um beijo no tio ali. Quantas vezes a gente já passou por isso? E hoje, graças a Deus, nós temos aí ferramentas fortíssimas para ajudar os nossos filhos também, as pessoas que estão em volta de nós. Olha a importância que isso tem na nossa vida, né? Elô, quer compartilhar alguma história nesse sentido? Não entendi. Nesse sentido de um dia, quando você era pequena, alguma situação que aconteceu e você lembra até hoje ou não lembra de nada? É muito recorrente na minha mente, assim, a ideia de que, desde a sala de aula, o meu primeiro boletim da primeira série do primário, ótima aluna em atividades, notas e desenvolvimento, mas deve permanecer quieta na sala de aula. Quer dizer, já vinha o lembrete na escola que a gente precisava ficar quieto. O ficar quieto era não falar nada, não pedir para ir no banheiro, não ter sede. Gente, eu falo de um tempo bem, né, um tempo atrás. Hoje a gente sabe que não funciona assim, mas é algo que fica na sua cabeça. A disciplina, o excesso da disciplina e a necessidade de concordar com tudo. Aí entra aquela situação que a gente estava conversando, que você não aprende a dizer não. Sim. Tudo é preciso que aconteça da forma com que lhe foi imposto. Chega uma demanda para você, seja no trabalho, seja em casa, ou seja com um amigo, e você não diz não porque você não quer desagradá-lo. Essa situação que você falou, titio quer um beijo, dá um beijo no titio. Hoje a cabeça já é diferente. Sim. Titio não dá beijo, titio, você não senta no colo do titio, você não agrada. É diferente, mas até chegar a esse momento, se passaram quantos anos? Sim. E o não é algo que me atormentava. Eu não queria algumas situações de comungar com alguns hábitos de pessoas, ou ir em alguns lugares, ou concordar até mesmo com ideias, sabe? E você percebe que é preciso para aquele ambiente, é uma questão acho que de aceitação, eu não sei como que funciona isso, sim, mas acontece. Acontece. E você só se depara de como aquilo é influente na tua vida quando tu deixa de fazer aquilo. Sim. E o peso é menor, sabe? Você se sente mais leve. Então, eu venho de uma geração onde o aluno não podia se expressar muito, onde tudo era feio para as meninas. O meu pai não gostava e não permitia que eu fizesse tarefa de escola em grupo onde tivessem meninos, por exemplo. Porque era feio. Os meninos não andam com as meninas. E eu não tinha problema nenhum com aquilo. Sim. Então, a gente traz essas limitações. E na Vox, você tem a oportunidade de extravasar essas coisas que te deixam magoadas, que te deixam apreensivas, porque você pratica. E tudo que você pratica com constância vira um bom hábito para você, você traz aquilo para a sua vida, que muda o teu dia, que muda até mesmo a aula. Poxa, eu pensava assim, hoje é terça-feira, estou cansada, mas eu vou, porque lá é bom. Vai ser diferente. Então não é peso, não é um novo. peso. É se oportunizar. O não que eu recebi muitas vezes e precisei falar, que tinha medo de falar, hoje é uma oportunidade. Na Vox a gente tem esses gatilhos para você se libertar dessas crenças que limitam a gente. Sim. Olha só, gente, quanto aprendizado, hein? Nesse dia. Uau! Muito obrigada por compartilhar conosco. E você, Su, Cris? Eu acredito que a oportunidade de estar na Vox, o fato da gente já começar a fazer aula, a gente já fica um pouco se liberto ali. Uhum. Porque tá todo mundo fazendo a aula, tá todo mundo em busca de conhecimento, em busca de técnicas. Sim. Ali. Eu lembro a primeira vez que eu subi no palco com o microfone. E aí eu falei, Giovana, acho que eu não vou conseguir. Eu quero falar, só que eu sempre tive um grande problema de eu ser com ansiedade e eu travar. Porque eu queria conversar, eu queria falar, eu queria me expressar, mas eu não conseguia. Uhum. E isso foi um ponto alto que eu tive que procurar a Vox, né? Pra eu ter uma habilidade melhor.
E daí, quando eu fui pro palco, falei no microfone, ele gravando, eu falei, gente, a gente tá no mesmo barco, tá todo mundo aqui buscando conhecimento a mais. Sim. E daquele dia, eu acredito que destravou. Uau, que legal. Eu fiquei muito contente, eu fiquei bem feliz, fiquei grata. Uhum. E cada aula a gente aprende mais, cada aula é algo novo. Sim. E conta com muito do emocional também, com o pessoal e o profissional. Uhum. Isso acredito que a gente gera uma emoção de gratidão, Uhum. de se aperfeiçoar. Você fala, não, eu vou conseguir, e aí na próxima aula eu vou no palco de novo e eu já quero falar. O caixote, eu sempre tive muito medo de falar. Eu sempre corria, na verdade. E daí eu tive a oportunidade de ir no caixote com a outra turma e todo mundo viu. Gente, tá tranquilo. Sim. Então, são técnicas que evoluem o nosso crescimento. Sim. E aí você chega lá e vê que tem pessoas que têm várias profissões diferentes na sua turma, que todo mundo tá no mesmo barco. Sim. O que você sente ali, atrás do todo microfone, aquele tremor, aquele medo, aquela ansiedade, o seu colega também sente. E todas as experiências que são divididas também em algumas aulas, como elas fazem essa força maior, ela cria um laço, inclusive, entre os alunos. Fortalece. E amizades também com Sim. o outro. Porque troca ideias. Sim, aí você conhece a outra pessoa, O ponto porque... fraco daquele outro e ele vê que ele está evoluindo, o nosso ponto fraco. Sim, justamente. E você, Cris? Eu sou o oposto da Elo. Eu sempre fui muito tímida. Eu costumo dizer assim que eu fiz faculdade de Ciências Contábeis, né? O quanto que eu poderia ter aproveitado mais na faculdade em relação a conhecimento, ter feito coisas diferentes, se não fosse tão tímida. E aí depois que eu terminei a faculdade, aí veio a carreira profissional, comecei a trabalhar e aí aí desenvolvi bastante o pós-faculdade, porque na faculdade eu era novinha, né? Comecei com 18 anos e a timidez. E depois desse tempo para cá, eu venho trabalhando isso, pelo trabalho, né, pela carreira profissional à frente da empresa, o outro lugar que eu trabalhei é outra empresa, e aí eu venho me desenvolvendo. E hoje eu vejo assim como isso faz diferença, né? Como que eu tô diferente de 10 anos atrás. Sim. Totalmente diferente. E a Vox vem muito para somar isso. E eu percebo, como mãe, que eu tenho 3 meninas em casa, que eu tenho um voz, que é um voz de ouro, e eu tenho um voz de bronze. Então, o quanto isso é importante para a gente, como mãe, ter esse conhecimento, buscar se melhorar, que isso vai fazer muita diferença para eles. Meus pais são simples, né? São simples, não têm escolaridade, então nunca que eles falam assim, Cris, você precisa desenvolver aqui, precisa se desafiar. Nunca falaram. E a gente faz isso com os meninos hoje. Coloca eles assim de forma natural para eles ir treinando, fazendo coisas que a gente, no decorrer do tempo, isso vai fazer diferença para eles. Total. Exato. Então, assim, muito pelo exemplo, né? A gente está buscando, está à frente da empresa, está fazendo coisa diferente, eles vão percebendo. Então, quando a gente está fazendo um curso, que a gente tem ali os compromissos, eles acompanham, eles vivem junto com nós, essa experiência. E a gente vai trazendo isso para eles de forma natural. Não precisa falar, meu filho, você precisa melhorar a sua timidez. Não, vai colocando coisas no dia a dia para eles que eles vão trabalhando isso. Sim. É o que a gente busca fazer, o meu esposo, preparar eles, né? Para a escola, né? Quando eles vão crescendo, que vai passando essas etapas na escola, que o mais velho está fazendo trabalho. E aí, esse ano, ele se colocou o nome dele para ser líder da sala. Mas quem vê ele, assim, o processo do crescimento dele é um passo muito importante, porque ele era muito tímido. Nossa. Aí ele se propor a ser líder da sala, então você já tem um processo, né? Com certeza, então, ele está espelhando em casa já, né? Tá. Isso faz muita diferença para eles, para a vida deles. E é o exemplo, as atitudes nossas como pais, né? Trazer isso para eles. E de forma leve, né? E ela falou que é tímida. Gente, a Vox está destravando aqui. E ela falou que é tímida. Tá bom, a gente entende. Sim. Mas, gente, olha só. Hoje eu estava lá na loja da Suelene. Fui convidada a fazer parte ali de um vídeo que ela vai produzir para o Dia das Mulheres.
E justo a palavra que me representa caiu para o que eu falasse, que era a liberdade. Olha só, quando você consegue se comunicar, você tem fôlego para falar, você consegue pensar o que você vai falar, você consegue se posicionar, você consegue falar um não, onde você estiver. Isso daí, para mim, não tem outra palavra que descreva a não ser liberdade. É libertador. Se hoje vocês pararem para pensar onde estavam ali um tempo atrás e hoje onde vocês estão, buscando o que estão buscando, quanta liberdade vocês já têm aí nesse meio, nesse percurso. Sim. E eu sempre digo, comunicação, você saber se expressar é libertador. Concordam comigo? Muito, com certeza. Muito. E algo bem importante, além do expressar, é o saber argumentar. Sim. Porque você consegue defender tanto a sua opinião quanto tentar mostrar para uma outra pessoa que não concorda com você que você pode estar errada, que ela pode estar com um pensamento que não seja tão certo, não que você seja a verdade, seja a própria verdade, mas o que eu quero dizer é que a argumentação correta em qualquer situação é divisor. Sim. Divisor de antes e do depois. Sim. Porque você se depara com uma pessoa extremamente nervosa, raivosa em determinada situação, e você ter aquele entendimento de que aquela pessoa precisa daquele momento, e você já vai analisando pela linguagem verbal e corporal dela, o que ela está sentindo, e aí você vai começar a fazer o trabalho de argumentação. Não tira toda a razão dela, sim, deixa ela com a razão, mas ao mesmo tempo você já vai analisando a forma, buscando a forma correta de colocar uma outra verdade no pensamento dela, colocar a sua opinião, mostrar o outro lado. Sim. Acho que é isso que eu quero dizer, o outro lado, sim, da situação. Para mim, argumentação tem um capítulo tem uma aula. Argumentação convincente. Eu acho que é muito, muito necessário para a vida. Aí eu já falo que é para a vida. É em casa. Muito bom a gente ter argumentos com os maridos, tá, meninas? É em casa, é no trabalho, é com os filhos, é em tudo. O argumento, eu acho que é... Eu tenho uma pessoa que fala assim comigo, não vou discutir com você não. Eu digo, não quero discutir, eu só quero argumentar. Não argumenta não. Eu vou concordar com você. Olha aí, gente. É uma brincadeira, né, gente? Claro que isso é uma brincadeira. Mas por quê? Porque você consegue analisar a situação de uma outra forma, depois que você tem esse direcionamento nas aulas. Sim. Você consegue entender aquela pessoa, porém, você não precisa sempre concordar. Você pode argumentar. Sim, com certeza. Tem uma percepção maior, né? Exatamente. Do que aquilo representa, né? Tanto na pessoa, como ela está agindo, né? Na corporal e tudo. E a gente que trabalha, que empreende, argumentar é essencial. É essencial. Por que isso? Mas por quê? Qual que é o valor? Por que é este valor? Por que a gente defende os nossos... Né? Por que é assim? Sim. Conhecimento do produto, óbvio, mas você precisa saber argumentar. Perdão. Lá na empresa a gente trabalha com enquanto está fazendo o serviço, mas o atendimento também é primordial, né? Você chega uma pessoa ali para fazer o serviço e pela atitude dela você percebe quem está com pressa, quem está com uma coisa, com outra. Então a gente trabalha muito em cima disso. Essa pessoa percebeu que estamos com pressa. Então, a equipe já agiliza para fazer o serviço. Porque ela está demonstrando isso. Às vezes, nem falou para nós que está com pressa, mas a gente percebe. Já percebe. Então, agiliza. A pessoa está com pressa, vamos adiantar a vida da pessoa. Então, isso é muito legal, né? Primordial no atendimento. É um divisor de águas. Porque é diferenciado, né? Porque, de uma forma geral, nós estamos sempre com pressa. Sempre com pressa. Sempre. E a gente não está disposto a ouvir, a gente não quer ouvir, a gente só quer falar. Sim, exatamente. E acelerado, tudo muito acelerado. Até vídeo agora, gente, no WhatsApp está acelerado. Vocês viram essa ferramenta? Sim. Viu? Sim. Até vídeo agora, você não precisa assistir o vídeo mais no normal. Já pensou?
Isso daí é bem perigoso para nós. Sim. Tem um capítulo do livro que fala sobre isso, que a gente faz um seminário e tem o tempo de 30 minutos e menos, e até mais, pra gente ver ali como quando a gente fala, se comunica no dia a dia, no texto, pra gente ficar atento ali. Você tá falando nessa questão de pressa. Sim. E muitas das vezes a gente não tem paciência o que o outro tá falando, e ele tá demorando pra falar. E você? E aí essa técnica também a gente aprendeu, Sim. Tem que é bem relevante. É aquela coisa, ouve, mas não escuta, É, olha, ouve, mas não escuta. vê. Sim, Não tá tem presente, até uma Aham. dinâmica disso. Ela é bem interessante. Qual que é dessa aula, Su? Me lembra? Não lembro, não. Como que é feita essa dinâmica? Tá no... Ele tem o tema, e daí a gente vai pro palco, e ele dá o tema livre. Tá. Nosso tema livre, pessoal profissional. E aí o Giovanni fica com o celular com o tempo. E esse tempo ele coloca lá, tem até 20 minutos e fica com a plaquinha. Tá acabando, então a gente tem um certo tempo ali para acabar aquela história. E tem uma outra dinâmica também que faz só que a gente tem um tempo maior. E Tá. ele explica tudo, Sim. muito do que o outro tá falando, e a gente tá olhando para ele, e aí a gente não tá nem ouvindo o que a pessoa tá falando. Aham. E acaba que a gente se é mal educado, né? E eu gosto muito essa parte de estarmos ali sempre em todas as aulas, por exemplo, que você aprende até se educar quanto a isso. Sim, Se a pessoa tá falando com você, você não vai ficar aqui, oi, tá, peraí, só um sim. pouquinho. Olhar nos olhos. Exatamente. Olhar fixamente nos olhos quando a Exatamente. pessoa tá falando. Sim. E também escutar. Escuta, mas saiba escutar. Não é... A gente sempre fala que é muito... O que eu falo para você, toda a carga está em mim. Se eu quero dizer para você que isso aqui é quadrado, eu preciso dizer que é quadrado. Não dar a entender. E você precisa entender que é quadrado, porque eu estou falando. E geralmente, não, a pessoa falou o que ela quis e entendeu. Não, a pessoa entendeu do jeito que ela quis. Não posso fazer nada se ela entendeu errado. E não é, nós somos responsáveis pela nossa fala. E às vezes a gente fala errado por quê? Ou a gente responde errado porque você não está ouvindo, não está no aqui e agora. Isso é Muito comum, né? comum, Sim. todos nós acontece, é tanta correria, é tanta coisa na cabeça. Elô tem os trabalhos dela, eu tenho os meus, as minhas obrigações, todos temos marido, filho em casa, se preocupa com os pais, enfim, a cabeça sempre está ali, a 1000 por hora. Mas esse do estar aqui agora, nesse momento, quando você consegue chegar nisso, faz muita diferença. Faz muita diferença, porque eu sou aquela que eu tô aqui, mas eu tô pensando no amanhã, no depois. Valorizar aquele momento Agora, valorizar o momento. que tá E eu pessoa. aprendi, graças a Deus, eu era aquela. A gente deve levar algum tempo, alguns segundos para entrar no assunto, para entrar numa concentração. E a gente deve respeitar isso. Porque todo momento que você é desafiado, o seu cérebro ele corre para tudo que é lado, né? Os seus neurônios, Sim, para entender o que você vai ter que responder. Então é aí que entra a concentração, o foco. Tão falado foco. São vários fios soltos. É. Acho que eles ficam lá se debatendo. Meu Deus, e agora? Que a gente, ironicamente, fala, o Tico e o Teco não estão regulares. Não estão batendo. Exatamente. Mas estão sim. E vocês acreditam que uma comunicação bem feita, ela melhora a nossa autoestima? Até nesse sentido? Claro, Sim. com certeza. Ser compreendida. Ser Sim. compreendida, que você está sendo ouvida. A sua autoestima melhora? Uma negociação. Você saber que você chegou e fechou porque você conseguiu ser Sim. compreendida. A sua postura Você- corporal. Isso. Você chega num lugar que as pessoas estão esperando por você, Sim, pela sua fala, seja ela qual for, e Sim. você ter certeza que a sua mensagem vai ser absorvida, dá segurança, sim. sim. Como uma presença de palco. Exatamente. Como que eu estou me comportando? Como estou me A minha portando? postura. A minha O postura. meu olhar. Exatamente. Teve uma aluna nossa que ela, às vezes ela subia no palco e ela ficava meio desleixada, sabe assim, meio... E a gente sempre corrigia, mas aí teve um dia que eu filmei bem essa parte que ela falou assim, meu Deus, eu fico assim todas as vezes. Aí eu falei, sim,
Deus, sério, Mel? Eu falei, sim. Mas você não me falou? Eu falei, falei. E depois disso, todas as vezes que ela subia, então ela já me olhava e se ela se soltava, porque ela ia relaxando. Quando ela via, ela estava com a perna aberta, assim, ó. Sim, é o jeito da pessoa. E de repente, aí eu fazia assim. Aham. E hoje ela já terminou o curso, eu vejo algumas fotos, ela tirando fotos em alguns lugares assim, e sempre bem posturada. Então eu falei, bom, porque você já viu o jeito que a pessoa sentava, ela já sentava e se jogava. Jogava, sem postura. Exatamente. Eu trabalho muito faço foto e vídeo. Então acredito que isso me cobrou muito também de fazer a Vox. E teve um episódio que eu tava gravando vídeo na loja de roupa. E eu tava aquele efeito mambolê. Tipo, vai pra frente. Ah, sim. Giovanni sempre o falava. Pêndulo, né? O pé vai pra lá, vai pra cá. Giovanni falava, né? Falou muito desse comportamento, essa linguagem corporal. E aí, quando eu fiz o vídeo, ficou tão legal, a edição. Falei, gente, eu tô com o efeito bambolê. Então, assim, eu falei, não. E eu fiquei pensando depois, olha só como que o raciocínio foi tão rápido, que eu lembrei da aula, foi tão importante pra mim aquele momento. Cada aula é importante, acredito, pra todos nós. Sim. A gente leva uma experiência ali única da aula. E nisso eu me monitorei. Agora eu lembrei que você falou e depois disso eu aprendi. Agora eu me alinho a postura de falar. Eu aprendi muito. Sim. Evoluí demais. E olha, eu vou falar pra vocês, algo que me corrige muito são os próprios vídeos que eu faço. Eu mesma, me filmando. Às vezes algum cacoete, alguma coisa, eu falo, meu Deus, eu ainda tenho isso. E ainda sai, gente. Imagina, são 42 anos aí. Claro que sai. Vivendo assim, não é de uma hora pra outra. Mas o legal é que a gente toma consciência, né? Você toma consciência, igual o Né. Acabei de falar, né? Gente, eu morei no Japão 15 anos, vocês sabem. O japonês tem, né? Tudo é né. É né? Tudo é né. É Mas verdade. o né é sempre proibido ou eventualmente? Eventualmente ele sai. Ele sai. Porque o né, na verdade, é uma. Você quer confirmação da outra pessoa. Não é mesmo, Elô? Sim. Né, Elô? Sim. É uma abreviação. Né, o né do não é. E aí, no meio de todas esses vícios de linguagem, você me pergunta, não é mesmo, Elô? Aí a pessoa vai e diz, né? Já tem isso, não é? Não é mesmo? É igual né? sobre isso. É. Não acabou o assunto. Virou uma gíria. Isso. É isso, então. Aham. É isso. Pessoal, é isso. Mas tem muito mais para entregar. Sim. Tem muito mais para falar daquele produto. Sim. Então não é sobre isso. Não é só Acabou. isso. Amanhã eu vou gravar de novo. Mas Amanhã eu vou falar de novo. São os vícios da internet, não é? Sim. Muita internet. Muita internet. Muita internet. Gírias. Sim, gírias. Jargões. Também, mas, por exemplo, nós vivemos naquele momento do cérebro. Ele está aqui acelerado e pensando o que eu vou falar agora. Chega um momento que eu preciso pensar. E nessa pausa, as pessoas não querem ficar mudas. Aí ela emenda o meu Deus, eu quero morrer. O an. Tomara que eu não absorva nunca o an, porque, como eu falei, eu ouvi, pois então, Sim. E depois que, olha só, às vezes a gente até solta, sim, mas quando você escuta demais, ele começa a doer o ouvido. Não é isso que acontece? É verdade. Quando você começa a ouvir de outra pessoa, você fica incomodado. Exatamente. Mas e você, como que você vai falar? Vai pra Vox. Começa a fazer uma conjuratória. Amiga, deixa eu te contar. Você vai evoluir muito. Gente, sabe o que eu peço? Eu falo às vezes para as pessoas, eu falo assim, você tem costume de escutar os áudios que você envia no WhatsApp? Aí a pessoa, não. Né? Eu lembro que você falou isso Ouça na sala. os seus áudios. Ouça áudios. Se você não faz vídeo, ouça os seus áudios. Você vai encontrar ali. Monitorar. Vai encontrar o o né, repetindo muitas palavras. Eu tinha, estou me desvencilhando disso, de quando eu conto uma história, usar o aí. Aí. Se a gente Aí prestar atenção, aconteceu. meninas... Se nós pararmos para pensar, e eu vou falar 100% Eu acho correto.
E o brasileiro Não. ele já tem a facilidade de falar mais popular, né? São muitas culturas, o nosso país é muito grande, então a gente muito absorve de grande, todos os absorve. lados. Sim. Tem inclusive, pronúncias erradas. A gente traz e é cultural, e no local onde aquilo acontece, é tido como normal. É normal. É normal. É normal. Quer ver outra coisa que me deixa bem tensa? É o tipo. Tipo assim, Mas agora nada. diminuiu, né? Não, nada substitui o ponhar. Ponhar. Nada. Eu vou ponhar aqui. Aí já não é nem um vício, né? É um erro de palavra. português. Mas a gente ouve ponhar de pessoas que você nunca imaginaria, sabe aquela pessoa? Aí ela, não, eu vou ponhar. Ai, é mesmo? Vai ponhar. É ou não é verdade? Sim. Eu duvido que vocês já não ouviram de pessoas que vocês jamais imaginariam Com certeza. ponhar. Com certeza. O fumo. Fomo. Não fomos. Fomos. Fumo. Ah, nós fumamos. Sim, o português Eu ele já ouvi. na verdade, é a língua mais difícil que existe, né? Porque As são variações, né? verbos. As variações culturais são Japonês, muito grandes. você fala uma palavra só e ela quer dizer que é você. Você fala uma palavra só e tem 15 significados. Chuva. Chuva e bala é a mesma palavra. Chuva e bala. Bala, amê. Amê? Amê é bala. E é chuva. E amê é chuva. Hein? Amê é bala e se molhar é chuva. O hashi. O que é hashi pra você? Hashi? Achei. Achei. Hashi é o Palitinho. o palitinho para comer. Mas também é ponte em japonês. Vocabulário mais enxuto? Total. Não precisa de gravura? Aham. Muito diferente. Então. É como o bar do gaúcho? É. Ba. Eu acho que gaúcho ele tem mais vícios de linguagem, não é? Tem. Catarinense também tem bastante. Eles trazem muito. E o nordestino? Então é isso que eu digo. A É, gente tem um país muito cultural, Aham. com muitas culturas, com Sim. muitos costumes. Diferente. E acaba mexendo muito no nosso vocabulário e nas nossas expressões. Do dia a dia. né? Totalmente. Mas Vira eu falo costume, uai, oxe, bote meia oxe, Eita! uai, eita. É muito. Eita, pega. É. Mas, gente, o que eu já falei de Jesus. bar. Bar. Expressão. O que você gostaria de dizer para as pessoas, para as mulheres em especial, por esse dia, por esse mês, na verdade, eu digo, não é só o Dia da Mulher, nós temos que comemorar nossa vida todos os dias, porque eu digo assim, eu sou mulher e se eu pudesse nascer mais 1000 vezes, eu gostaria de vir mulher, Eu também. porque eu amo ser mulher. Também. E quando você tem essa liberdade, como nós falamos atrás, de se expressar, de se comunicar, a vida é outra, é leve. Você consegue se posicionar da maneira que você gostaria. Elô, o que você deixaria de uma mensagem para as mulheres que estão ali do outro lado assistindo, que é reprimida, que não consegue se comunicar, que tem medo de falar não, por exemplo? Isso daí está aí bem melhor ainda, a questão que você hoje conseguiu passar esse mais um obstáculo na sua vida. Você sabe, Melina, que quando a gente ouve, você tem que aprender a se amar, a se valorizar, muitas vezes é distorcida essa mensagem. As pessoas pensam que isso tem a ver com vaidade. E não é vaidade. O se amar é se permitir, é o entender. E se amar em especial, tentar se colocar sempre que possível no lugar do outro. Porque quem critica a mulher? Quem aponta dedo para a mulher? Quem vê o defeito do cabelo, do bumbum que cresceu, da unha que está mal feita? Sim. É a mulher. Sim. E a gente sabe isso há muito tempo. E não consegue mudar isso. Não. A gente não consegue porque é muito mais fácil você... Nossa, tem um babado para te contar da fulana. Quero ouvir. É muito mais fácil dizer, sério, nossa, não quero nem saber, mas conta, né? Do que você dizer, é melhor não falar, porque se for mentira,
contada muitas vezes, as pessoas vão acreditar que é verdade. E eu percebo que as mulheres, nós mulheres, a gente perde a oportunidade de conhecer outras mulheres fantásticas, de se dar bem. É verdade. Veja bem, eu e ela temos o mesmo ramo de comércio. Sim. Isso não nos faz adversárias. Não. Não faz a loja dela ser melhor do que a minha. Não. Mas isso se chama maturidade. Sim. E não é que eu vou sair daqui e vou dizer, não, é porque eu penso assim. Sim. Eu acredito que eu tive uma evolução muito grande com a Vox, da forma... viu? Da forma... Eu acredito que a minha evolução na Vox veio quando eu comecei a entender um pouco mais do outro para poder me entender. Porque a gente se vitimiza muitas vezes. Gurias, a gente se vitimiza. É verdade. Não me vitimizo, não. Em algum momento a gente se vitimiza. A gente acha que só acontecem coisas ruins com a gente. A gente acha que não vai dar conta. E reclama. Poxa, tô cansada, queria dormir mais 5 minutos. Eu coloquei na minha vida que eu não reclamo mais disso. Eu não posso mais fazer isso, porque é comigo. Aquilo vai me acompanhar o dia inteiro. Sim. Quando a gente está na Vox to You, a gente tem tantas lições motivacionais, mas o ser humano, ele é incentivável, ele é motivável, mas se ele não encarar aquilo como um desafio para ele, ele vai só ouvir algo legal e vai passar. Então, empreender é muito difícil. Superar desafios, a gente aprende todos os dias. E eu aprendi, hoje quando eu fui conversar com algumas pessoas, algumas mulheres, no trabalho do meu esposo, que eu disse para elas, eu não vim aqui dizer que vocês são guerreiras, que vocês são batalhadoras, que vocês são... Eu vim aqui dizer que nós somos amor, nós somos partilha, nós somos coração. E que a mulher é um ser iluminado por Deus. Eu gosto sim de ser mulher, eu quero continuar sendo mulher, mas eu quero ser aquela mulher, Sim. Não levanto bandeira de feminismo, eu quero ser protegida, cuidada Com e certeza. muito respeitada. Com certeza. Como que eu conquisto, como que eu consigo isso? Sabendo me comunicar e falar aquilo que eu quero para minha vida. Sim. Então, a comunicação entra em tudo na nossa vida. Em especial nesse mês das mulheres, que a gente está falando sobre comunicação e sobre como isso agregar na vida das mulheres. Como a gente crescer, nos valorizarmos. Sim. E sermos melhor. A gente ensina pelo exemplo. Exemplo. Que recado lindo, gente. Que recado lindo. E você, Su? Deixar um recado para as mulheres... As que estão nos assistindo, muitas irão nos assistir, muitas não têm coragem de dar um passo. Você falou para mim uma frase esses dias, acredito que foi a penúltima vez que eu fui lá na sua loja, que você falou assim, Mel, isso aqui para mim é o meu trabalho, não é uma casinha de boneca. Eu falei, uau. Foi algo assim que você me disse, não foi? E o que você deixa, assim? Porque hoje você é uma mulher de 32 anos, acabou de completar 32 anos, bem novinha. Então, às vezes, nessa idade, por exemplo, eu estava ali perdida ainda no rumo para onde eu ia. E hoje você já tem aí conquistado as suas coisas, conquistado seu espaço. E você acredita que chegou de qual forma? Hoje você diz que a comunicação já mudou, mas com certeza atrás dessa Suelene comunicadora atualmente, existe uma Suelene lá que sempre confiou, acreditou, trabalhou e fez por merecer onde está chegando até hoje. Sim. E o que você deixaria para essas mulheres? Eu sou uma mulher de 32 anos. Eu sempre fui muito focada nos meus sonhos, nos meus projetos. Eu sempre trabalhei muito com isso. Então, empreender hoje traz uma responsabilidade muito grande para mim, pela questão da idade, mas nada além dos meus objetivos, dos meus projetos, dos meus sonhos, que eu tenho muitos ainda pela frente. Então, algo que a comunicação me trouxe, principalmente na Vox, é de transferir aquilo que eu estou sentindo
emocionalmente, das minhas emoções do dia a dia, pessoal e no trabalho, com as outras pessoas também. Porque muitas das vezes as mulheres, elas se afligem muito, né, se reprimem. Isso. E elas não têm oportunidade de falar, de se comunicar. Eu sempre fui uma pessoa, queria muito falar, mas eu não conseguia falar porque eu era travada. Então, isso gerava uma ansiedade em mim. Hoje, se não fosse a Vox, eu não teria aqui agora. Uau. Então, eu acredito que foi uma evolução muito grande para mim. Eu estou bem realizada, eu me sinto muito feliz. E o recado que eu dou assim, para as mulheres relacionado à comunicação, a gente tem que fazer pela gente, não pelo outro. Sim. A nossa evolução do nosso pessoal e profissional também, relacionado à família e, em geral, no casamento, no trabalho, essa relação cultural, como transformar e como se transpassar isso para as pessoas, isso é pra gente. Então, o nosso buscar de evoluir todos os dias, de se comunicar, de aprender, de estudar, isso é pra gente, não é pro outro. É uma evolução nossa. Nossa, exatamente. Não é compartilhada. Não é compartilhada. Na verdade, você compartilha as boas coisas, Sim, né? as boas do que você coisas. colhe. Sim. Obrigada. E você, Cris? Eu falo para as mulheres se permitir. Permitir buscar conhecimento para se conhecer melhor, quebrar crenças limitantes. Todas nós temos a nossa história, né? Os nossos ciclos. E isso, às vezes, é muito pesado. Então, quando você busca um conhecimento, quando você cura muita coisa dentro de você, a vida fica tão mais leve. Uma delícia. Fica. Sábado passado eu fiz um evento para mulheres lá na Strike, um café da manhã, e reuni ali 30 mulheres, que era o que o nosso espaço físico permitia, né? E foi tão gostoso, porque o bate-papo foi bem isso, a essência, né? Cada mulher tem a sua história. Cada mulher tem o seu momento de buscar conhecimento, de se melhorar, de fazer essa reflexão, o que faz sentido para mim, o que não faz sentido para mim, né? E principalmente vem muito disso da educação dos pais. A gente, às vezes, julga tanto nossos pais, espera tanto, coloca tanta responsabilidade neles e que não é deles essa responsabilidade, né? E eles nos deram a vida. E daqui para frente é com nós. Como a gente vai se colocar na vida, como a gente vai agir, é responsabilidade nossa. E eu estou nesse momento dessa reflexão, desse conhecimento. Nossa vida ficou muito mais leve. Com essa vitimização, tantas coisas, né, que trazia dentro de mim. Então, autoconhecimento, se permitir, viver coisas novas, conhecer pessoas diferentes, se conectar. Às vezes a gente conhece pessoas que você tem tanta afinidade, e aí e trabalhar isso, viver isso junto, em conjunto, é tão bom, né? Tá com mulheres que têm os mesmos valores. Isso é muito importante, a gente saber dos nossos valores e trabalhar em cima disso. Eu vou estar com pessoas que têm os mesmos valores, né? Que tem o valor da família, do respeito, da empatia, de se colocar, porque o que a gente planta, a gente colhe. Isso, o que a gente vive com as pessoas, isso retorna para nós. Sim. Então, para as mulheres se permitir, buscar conhecimento, fazer coisas diferentes, se eu não dei conta hoje, tá tudo bem. Hoje é só um dia, amanhã é nova oportunidade. Sim. Tudo isso. E isso, quando a gente melhora dentro da casa da gente. O nosso esposo melhora, os nossos filhos melhoram, porque eu acredito que ninguém muda ninguém. Eu não mudo meu pai, minha mãe, eu não mudo meu marido, eu não mudo ninguém. Mas as minhas atitudes, as minhas mudanças mudam ao meu redor. Isso é um fato. É verdade. E muito exemplo, né? Não adianta nada uma pessoa, uma mulher falar tantas coisas e viver diferente. Isso, eu sou muito prática, né? Eu sou muito prática. Então, assim, pessoas que falam muito uma coisa e na prática você não vê aquilo, para mim já não faz sentido nenhum que ela está falando. Então, é viver aquilo que você acredita. Exatamente. E olha só,
As suas atitudes contam muito. Totalmente. É mais importante a sua atitude do que você falar. Aham. Eu falo assim aí? hoje, muitas pessoas... 5 aulas. 5. 5 aulas. Prepare-se. Tem Aí muitas... vem. Sim. Muita coisa. Ixi, tem muita coisa Evolução. ainda. Tem muitas pessoas que elas não... Elas se posicionam de uma maneira que ela vem aqui para te ensinar algo. Mas quando você olha, ela tá fazendo... Ela realmente tem esse resultado do que ela tá falando para você fazer? Nem sempre. Nem sempre. A maioria das vezes, não. Então, assim, já vivi muitas Cai por água situações. abaixo, né? O que a pessoa Totalmente. viu. Expectativa. Totalmente. Você cria uma expectativa grande. Nossa, é fulano que vai falar. Ou aquela pessoa tão bem sucedida. Aí, vocês já passaram por isso? Nossa, que pessoa... Sério? Sério mesmo? Mas quem ajudou ela a crescer? Como que foi? Eu tive alguns comentários. A questão foi muito interessante você falar da questão da idade, né, de 32 anos. Eu sou uma pessoa muito focada. Não parece que eu tenho essa... Assim, sou nova, né, aparentemente, também, da idade. Mas eu sempre fui muito focada nos meus objetivos. Então, acredito que isso foi um ponto muito alto para mim, assim. Direcionada do que eu quero. É aquele sonho, eu projetei, vou realizar e agora trabalhar. Só que eu sempre levo a vida muito leve, muito tranquilo, com a mente positiva, bem otimista, que vai dar tudo certo, que no final dá certo. Sim. Mas o ser humano tem por normalidade, é comum o julgamento. Poxa, tão jovem, como é que vai dar conta? Poxa, Lô, você agora que seu marido, né, tá tranquilo em casa, para que você vai se incomodar? Eu teve mulheres, uma mulher especial que falou para mim assim, se você tivesse falado comigo antes, eu jamais diria para você comprar uma loja. Jamais. O que você quer se incomodar? Eu digo, amiga, você teve 30 anos de loja. Quase uma vida. E agora está me dizendo que eu não deveria empreender? Deixa eu aprender. Porque você aprendeu nesses 30 anos, eu tenho certeza. Eu acho que além disso é fazer o que você gosta. É. Precisa gostar. Precisa gostar. E a gente ama o que a gente faz. Então a gente já tem uma trajetória de experiência. E quando você gosta daquilo que você está fazendo, tudo vai fluir muito bem. Tem os desafios do dia a dia, que é normal. Mas o que eu acho, gurias, eu não sei vocês, isso não é um papo de levantar bandeira nenhuma, mas quando os homens decidem, na idade que eles quiserem, fazer o que eles quiserem, o julgamento é diferente. Eu tenho uma cliente maravilhosa, deve ter uns 55 anos. E ela chegou na caminhonete nova dela e eu vi que ficou alguém dentro do carro. E ela tem 2 filhos pequenos. Eu falei, quem que ficou no seu carro? É seu marido? Ela, namorado. E eu falei, tudo bem? Você não quer que ele... Não. Ele vai para a lavanderia, depois ele vai não sei onde. E eu vou escolher minhas coisas aqui. Você tem uma cerveja? Eu digo, tenho. Tenho essa e essa. Qual você quer? Essa. Ela tomou 4 cervejas, ele veio, voltou, gente. E ela disse para mim assim, Elô, não se preocupa com ele. Porque eu fiquei preocupada, gurias. Ela ficou 1h30 dentro da minha loja. E o homem indo e voltando. E aí ele saía, dava uma volta em algum lugar, voltava. E ela disse assim, não se preocupa com ele, não. Ele tem vida boa. Não preocupa, não. E a gente regala o olho mesmo. Poxa, mas que maluca, né? E se fosse o contrário? Alguém ia falar? Não ia. Então a gente convive com isso diariamente e está assimilando. Eu ainda brinquei quando ela assim, eu digo, essa daí está nos representando, né, meninas? Sim. Ela está contando a própria história. E é a evolução, não que seja certo ou errado. Mas o comum, até dias atrás, é que as mulheres não tivessem ousadia nem nos negócios, nem nos relacionamentos. O comum, o considerado comum é que fôssemos sempre Dona de casa. Dona de casa e naquelas... E submissas. A gente vê pessoas submissas. A gente tem tantas mulheres que a gente, se fizer uma retrospectiva, fica pensando, mas
A minha avó era uma mulher fabulosa, magnífica. Ela tinha tantas habilidades, mas nunca as colocou em prática, porque a missão de vida dela era aquela. E eu vejo a diferença nas gerações dela para mim. Da Suelene. Da Suelene para mim. Ela tem um pouco mais da idade do que os meus filhos. E ela empreende, ela corre atrás e ela está aceitando os desafios da vida. E eu tenho certeza que alguém, sempre tem alguém um dia falou para ela, mas por que você está fazendo isso? Como teve esse alguém na minha vida. Você não precisa. Mas se fosse... Você não precisa. Por que você vai inventar isso agora? Por que você vai se incomodar? Ah, mas é porque você tem sua irmã, então sua irmã vai te ajudar. A gente parece que nunca tem a competência para fazer uma coisa sozinha. Melina veio para cá com o projeto da Vox. Não, mas veio ela e o marido. O Giovanni tá junto. Mas a cabeça pensante, o Giovanni entrou no apoio. Sim. Depois ele viveu a Vox, não foi? Exatamente. Mas a cabeça pensante foi da Melina. Total. Imagina, cheguei na cidade. Sim, sem conhecer ninguém. Meu Deus, a Elô foi um super apoio que me deu aqui. Porque eu cheguei, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. Lembra quando você subiu ainda? O pessoal tava lixando a escada. Eu lembro até hoje que eu fiquei morrendo de vergonha. Ela morreu de vergonha, imagina, gente. Aquele barulho de lixadeira e aquele rolo, aquele cheiro de coisa queimada. E a Elô lá em cima, eu falei, ai, desculpa, mas a gente tá ainda... Enfim, mas eu cheguei aqui, eu conheci a prima e a Radassa. A prima Valdete. A prima Valdete e a Radassa. E foi assim, aí comecei aqui, outra ali, e cheguei no dia 19 de outubro, e nós inauguramos a escola dia 27 de janeiro. E quando nós inauguramos a escola, a Elô estava na inauguração, ali devia ter perto de 100 pessoas, não tinha, Elô? Um recorde de público para o espaço. Um recorde de público para o espaço. Tinha começado de novo o negócio da pandemia. Lembra que tinha até uma mulher grávida de máscara lá? Sim. Com medo de Covid. E nova na cidade, naquele dia 27 de janeiro, nós inauguramos a escola com 27 alunos. E eu estava em inauguração, Elô, amiga, tem inauguração. Eu, já ia tudo. Está inaugurando uma loja, está inaugurando daqui. Vamos lá, vamos conhecer fulana, vou te apresentar. Todo lugar. E eu sempre estava ativa, e olha só. Mas são mulheres que fortalecem mulheres. Mulheres que apoiam mulheres. E nem sempre mesmo é assim, propósito. gente. Mesmo propósito, mas nem sempre. Eu, graças a Deus, eu posso falar que eu apoio, sim. Chega, eu tento fazer o máximo que eu posso. Mas se as pessoas olhassem isso, olhassem com mais amor para outra pessoa... Mais empatia. Empatia, cadê? E hoje, assim, esse nosso bate-papo aqui, eu tenho certeza que vai tocar muitos corações. Porque saiu muitos assuntos aqui emocionantes, senti a emoção nas palavras de cada uma de nós. E com certeza vai levar uma mensagem para alguém que está ali esperando, ou de repente se fazendo de vítima, Sempre ou tem. aceitando qualquer coisa. A gente em algum momento já ouviu de um bate-papo descontraído, despretensioso, alguma coisa que serviu pra gente. Com certeza. Sim, verdade. E quando eu falo assim, meninas, porque ela tomou essa decisão de ter um namorado e ele tem vida boa, que eu comentei dessa conhecida, dessa amiga, é porque ela entendeu o propósito dela. Ela trabalha pra caramba, trabalha dia e noite num ofício que é bem masculino. Ela tem uma empresa que é bem masculina e está vivendo a vida. E vamos lá, e bora fortalecer. Vamos entregar o que a gente tem um propósito. Cada uma de nós aqui tem um propósito de Deus na vida. Temos. Nada que a gente faça. É o que eu amedronto meu esposo, né? Eu digo, nada que se faça nesta terra está ausente da visão de Deus. E é assim com a gente. É verdade. Nada que a gente pense ou que a gente programe, enfim. Tudo tem um propósito. E é tão bom saber que tem mulheres que querem empreender, que estão começando a viver aos 31, aos 50, aos 60. Desafios do dia a dia. Justamente. Isso é muito bom. Justamente. E eu digo que, igual a Elô falou, quem falou do que a gente colhe? Que a gente planta, a gente colhe. Olha só como isso é forte. Às vezes, a palavra que você pôs para fora, você plantou ela.
até isso a gente tem que cuidar. Sim. O que vai sair da nossa boca? Porque falar não é só falar ao vento. E esse daí é algo que eu levo muito pra minha vida. Porque eu já fui essa de falar aos 4 cantos. O que você Isso. quer pro outro, né? O que você deseja pro outro, volta pra você, né? Sim. Especial Não as adianta. mazelas da gente, as Exatamente. tristezas. Aham. A gente conta as tristezas. A gente não conta. Não pode contar as E tristezas. sobre permissão também, hoje eu saí com meu marido e ele sempre mais com medo de comprar uma coisa ou outra para ele. E eu falei, não, separa aqui, porque você vai levar. Aí ele falou assim, aí ele começa a fazer as contas dele lá, É o financeiro da empresa. fazer as contas dele, eu falei, daqui. Eu fui lá, passei, paguei o negócio que ele havia escolhido. E depois, aí eu falei para ele, relaxa, fica tranquilo. Quando foi mais tarde, hoje, no final da tarde, antes de vir para cá, nós fomos conversar com o pessoal que fechou um negócio com a gente, e eles iam fazer uma forma de pagamento. Eles mudaram a forma de pagamento e ainda pagou uma quantia à vista, que era algo que não se esperava para agora. E eu falei para ele, você percebeu, meu bem, quando você se permite, tudo, Energia, né? ele gira. Aham. Agora, se você acha que você não merece, também você não ia merecer receber um valor que você nem estava esperando agora. Sim. Isso é verdade. É a sabedoria do entender a permissão. Porque muitas pessoas já fazem aleatório, mas você entender aquela permissão. Exato. Porque o perfil dele é um perfil muito observador e ele é Seguro. analítico. Ele analisa todas as possibilidades antes de qualquer compromisso. Tudo. Tudo, né? Eu tô pensando aqui na questão de mulher de querer empreender. Uhum. Muitas vezes se sentem travadas, se sentem oprimidas. Não vou conseguir, acho que não é o meu momento. Ou talvez algum comentário de uma outra pessoa, de uma outra mulher falou. E acaba que deixa o sonho ali, guardado Na caixinha. Aí vai alguém lá e faz o sonho dela. Sim. E vive o depende sonho dela. dela. E às vezes até a própria que falou para não fazer. Aham. Não é? E depende muito de nós mesmos, né? Ah, sim. De acordar, de falar, não, vai dar tudo certo, eu vou construir isso aqui, esse é meu projeto, vou trabalhar muito para isso Sim. e vou realizar isso de uma melhor forma, uma forma do bem, sem pisar em ninguém, sem maltratar ninguém, sem ofender, humilhar alguém e trabalhar de uma maneira correta e com amor. Que lindo. Hoje, quando eu fiz o convite, porque foi ontem que foi pensado e decidido de fazer esse podcast de última hora. A Tayane está aqui. E foi ontem à noite eu fazendo janta ali, o pessoal do Marketing Mel, olha, não sei o que. Eu falei, mas em cima da hora. E veio as 3 que estão aqui, vieram na minha mente. Mas olha só, gente, hoje é véspera de Dia das Mulheres. Está tendo um monte de coisa, eu acredito, na cidade. Eventos. E para todas que eu falei de primeira, nem, eu vou pensar. A Elô, que eu sei que ela sempre tem os compromissos dela. Tanto que ela me ligou ontem, né? Eu digo... Não, liguei hoje cedo. Mas você não falou... Eu tive a impressão que você me ligou ontem. Não. Não te atendi. Então Liguei foi hoje hoje. Tá cedo. vendo como é que tá a cabeça? Sim, hoje. Você me ligou hoje? Hoje cedo. Você falou comigo hoje também. Falei com a Su hoje, falei com você, com as 3 hoje. Deu super certo. Então, olha só, por era para acaso, ser, era era para ser. estarmos aqui, era para acontecer esse bate-papo e era para você que está aí do outro lado escutar tudo que nós estamos falando aqui, porque eu tenho certeza que todas as palavras saíram do nosso coração, do fundo do nosso coração. Nossa, dá para sentir a energia gostosa que está aqui, tá bem gostoso, esse ambiente, essas companhias. Então, se olha, se ame, se observe, se permita. E nós vamos entrar aqui para o nosso encerramento. E eu queria saber se algumas de vocês sentem no coração, deixem uma palavra, algo que vocês estão sentindo nesse momento. Não estava nem no script, mas agora eu senti essa necessidade. Agradecer a oportunidade, o convite. Maravilhoso, né? Mês de março, mês das mulheres. Tantas coisas acontecem. E a gente se permitir fazer coisa diferente é extraordinário. Então, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Cris. E vamos lá, daqui um dia vocês vão ver a Cris depois da aula 10, 15, 20.
o recado que eu quero deixar é que a gente não precisa ser como as outras, buscar um padrão que não é nosso. A gente acaba conhecendo pessoas que vão em lugares, que vestem, que comem, que viajam, que vivem uma vida que não condiz com o que ela gostaria. Não falo nem condição financeira, gente. Eu falo não tem a ver com com as vontades dela, com as coisas que ela gostaria, porque a gente tem a ideia de que um padrão existe e que aquele padrão é o aceitável. Eu também não concordo com pessoas que dizem assim, meninas, eu sou assim e me aceite se quiser, eu sou assim, não. Se eu estou chegando, eu tenho que me adequar ao ambiente. Mas o recado maior é que a gente tem que se aceitar. Você tá... Não, a gente tem que aceitar que eu tenho um perfil de pessoa, eu tenho um pensamento, eu gosto de determinadas coisas, eu gosto de visitar determinados lugares, eu gosto de me relacionar com pessoas assim, para não buscar aquela aceitação geral, a popularidade. Volto a falar, as pessoas acabam perdendo um pouco da essência. Em primeiro lugar na vida da gente, se não tiver Deus, seja qual for a sua religião, a sua crença, se Deus não estiver ali presente, abençoando o seu dia, as suas atitudes, as suas ações, não vai existir outra coisa. Vai ser tudo muito frágil, tudo muito fraco. Não vai ter sustentabilidade. Então, se Deus acompanhar, se você der a permissão, porque Ele vai estar sempre do seu lado, você só precisa permitir. Se você der a permissão para Deus te usar como uma mulher bondosa, que traga coisas boas, que traga algo para melhorar o dia de alguém, o seu dia já valeu. A gente só precisa se entender. Nós todas temos um propósito. E talvez não seja hoje que você vai descobrir o seu propósito, nem amanhã, mas em um determinado momento você vai entender que este é o seu propósito. E a partir daquele dia, tudo muda, porque você se entendeu. Nossa, que profundo, gente. Maravilhoso. Mas é de verdade. Sim. Lindo. Perfeito. Muito obrigada, Elô. Muito obrigada. Su. Eu acredito que a generosidade e o amor ao próximo, isso quebra barreiras. E o amor, o cuidado com a outra e a empatia. Sim. Isso destrói barreiras, destrói sentimentos ruins. Isso a gente tem que levar para o dia a dia. Se tornar mais leve, ter mais paciência, sentar, analisar toda a situação, ter calma que vai dar certo. E sempre dá tudo certo. Sempre dá. Olha só. Eu tenho esse pensamento também. Sempre vai dar certo. Vamos lá. Eu acredito que quando Deus coloca sonhos nos nossos corações, Ele vai realizar. Senão Ele não colocaria. Senão Ele não colocaria. Então não seria em vão. E se Ele colocou aquele sonho no nosso coração, aquilo vai se realizar. Só que depende muito da gente. Sim. Olha, foram muitas mensagens aqui lindas. Quero agradecer a todas, a Elô, por se disponibilizar, a Suelene, a Cris também. E foi aquilo que eu disse para vocês, o meu coração, quando surgiu a ideia, já veio as 3 mulheres na minha cabeça. E hoje cedo que eu entrei em contato com todas e estamos aqui compartilhando com todos vocês esse momento tão bacana, nestes dias que todas acabam pensando mais, mas que nós possamos lembrar sempre a importância que nós temos nessa terra. Não se cale, coloque para fora, mas com sentimento, sem querer agradar ao próximo, mas com educação. E que nós possamos seguir em frente, ter liberdade, agradecer a todos vocês e até a próxima. Até a próxima. Amém.